Eu vou pedir a vocês a gentileza de iniciar a gravação. Já está gravando. Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Nós vamos começar hoje a primeira aula de contratos administrativos. Eu pedi a vocês que abrissem o... Gente, eu vou aprender a mexer com computador e celular ao mesmo tempo, sem dar esse barulho, eu prometo a vocês, me desculpem. O computador, como eu falei, ele só funciona quando... para atrapalhar, ele e a plataforma Teams não estão conversando já há um bom tempo, mas eu acho que eu vou conseguir não fazer mais microfonia. Eu estou sem roteiro, porque o computador, mais uma vez, deu problema, e eu peço a vocês que abram nos roteiros, e se puderem também, abram na própria Lei 8.663 de 93. Acho que seria legal ler o preâmbulo. Está escrito mais ou menos assim lá no início da lei, né? Está escrito lá em cima, Lei 8.666, não me lembro a data certinha, de 1993. Ele fala, dispõe sobre licitações públicas e contratos administrativos, ou seja, a lei de licitações não é apenas a lei de licitações, mas também a lei que rege o contrato administrativo que será assinado com a pessoa que tiver apresentado no processo licitatório a melhor proposta. Lembrando que a melhor proposta é a melhor segundo um dos 4 critérios ou um dos 4 tipos de licitação previstos também na Lei 8.666. Computadorzinho, abre pelo menos na legislação. Bom, continua sem abrir, eu até mostro para vocês. O computador realmente ele não quer funcionar hoje, parece que ele já deu por encerrado o semestre, mas nós vamos continuar. Se vocês forem na Lei 8.666 ou no roteiro, nós vamos ver que a legislação trata até o artigo 53 sobre as licitações e a partir do artigo 54 começa a tratar do contrato que deve ser assinado. O contrato a ser assinado é exatamente igual à minuta que foi apresentada aos licitantes no processo licitatório. Quando o edital é apresentado aos interessados, um de seus anexos necessariamente é uma minuta do contrato e que vai ser assinado com o vencedor exatamente com as mesmas palavras, com o mesmo texto que foi apresentado no edital. Ou seja, é um contrato por adesão, ou de adesão, como vocês preferirem. O contrato ele só vai ter uma alteração, pelo processo licitatório, nós precisaremos saber quem vai ser a parte, ou seja, os dados da parte, a qualificação da parte que vai ser indicada no preâmbulo e o valor do contrato segundo a melhor proposta que foi vencida e determinada pelo processo licitatório. Todos os termos são exatamente iguais. Este contrato, o momento certo de questionar qualquer uma de suas cláusulas é exatamente o mesmo momento de questionar os itens do edital, ou seja, o momento da impugnação. Sempre que um edital é lançado, é preciso estudá-lo, os interessados devem verificar a viabilidade de competir nessa licitação e se deve verificar se as cláusulas do contrato estão em ordem ou não. Se elas estiverem em ordem, não há que se impugnar. Se houver alguma irregularidade, se houver alguma ilegalidade, se houver alguma dúvida quanto à execução do contrato, obviamente isso deve ser apresentado na fase de impugnação, porque a probabilidade de alguém entender que é possível interpretar uma cláusula de 2 formas, apresentar uma proposta que acaba vencendo, e na hora de assinar o contrato, na hora de executar o contrato, diz que a interpretação é diferente, não vai conseguir se dar muito bem, porque a interpretação deve ser sempre a mais favorável possível à administração pública e não ao contratado. Bom, eu preciso ler com vocês algumas cláusulas, alguns artigos da Lei 8.666. E o meu roteiro parece que ele resolveu abrir, graças a Deus. Ele sempre chega, eu pensei que ele fosse
acabou lá essa aula, mas ele só chegou atrasado. Mas eu quero ler primeiro o artigo 54 da Lei 8.666 com vocês. Está escrito assim, artigo 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei, a 8.666, regulam-se por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Ou seja, a teoria geral do direito privado, ou a teoria geral dos contratos, que foi estudada em direito civil por todos vocês, toda essa teoria e a compreensão de direito privado é totalmente aplicável ao contrato administrativo, porque, embora seja um contrato de direito público, um contrato administrativo, ele ainda é um contrato, e esse contrato deve ser entendido segundo as regras e os cânones do direito civil. Porém, o direito civil deve ser aplicado supletivamente. A prioridade na aplicação é do direito público, ou seja, caso haja uma divergência entre cláusula contratual segundo o direito privado e os princípios fundamentais do direito público, especialmente o da supremacia do interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade do interesse público, é claro que nesta situação específica, ainda mais por força do artigo 54 da Lei 8.666, este contrato deverá ser entendido, sem dúvida alguma, de acordo com o direito privado, porém, supletivamente. O direito público deve ser o primeiro critério de avaliação, de análise, de interpretação de um contrato administrativo. Parágrafo 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta que se vinculam. Parágrafo 2º. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que autorizou e da respectiva proposta. Aqui apenas para lembrar que, mesmo que haja um processo de inexigibilidade ou de dispensa de licitação, o contrato deverá ser realizado. O contrato administrativo vai ser feito com licitação ou por contratação direta. E o contrato, qualquer que seja ele, deverá ser regido por esses artigos da lei e também pelos preceitos de direito público e de direito privado. Artigo 55. São cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam. Eu acho que isso aqui já podia ser do próprio direito privado, mas tivemos um bis in idem aqui, o artigo 55 repetiu o que já existe na teoria do direito privado e que já existe no Código Civil. Inciso 1º, cláusulas necessárias de todo o contrato. Inciso 1º, o objeto e seus elementos característicos. Segundo, o regime de execução ou forma de fornecimento. Terceiro, o preço e as condições de pagamento, os critérios, data base e periodicidade de reajustamento de preço, os critérios de atualização monetária, entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Quarto, os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação, de recebimento definitivo, conforme o caso, etc. Na teoria geral do direito privado, se por acaso nós fizermos um contrato informal, um contrato na base da oralidade, por favor, eu posso comprar algo seu, você me dá o produto e eu lhe pago o preço, não há nenhuma formalidade, não há nada escrito. Então, se por acaso der algum problema, seja no recebimento do bem, seja na entrega do dinheiro, esta relação jurídica, esse negócio jurídico vai ser resolvido pelos artigos do Código Civil. O direito privado, a teoria geral, a jurisprudência, cláusulas de responsabilidade contratual. Artigos de lei sobre responsabilidade contratual serão aplicados. No caso do contrato administrativo, por expressa disposição legal, é preciso que todo contrato, ao ser escrito, contenha todos esses elementos, sob pena de ser considerado passível de regularização. Talvez um ou outro desses artigos possa ser considerado mera irregularidade, talvez haja alguma questão que o tornasse nulo, mas que pode ser convalidado por ausência de prejuízo, etc. Porém, vocês, quando eventualmente se tornarem advogados públicos e tiverem de visitar um contrato administrativo, impõem no seu trabalho que se verifique na leitura da minuta do edital ou quando forem realizar a confecção da minuta do contrato administrativo, que todos esses incisos do artigo 55 estejam presentes no corpo do contrato, sob pena de haver alguma
algum questionamento quanto à sua legalidade e quanto à sua observância fiel e integral ao artigo 55. Artigo 56. A critério da autoridade competente em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, ou edital, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. A garantia não é obrigatória, porém, a depender do tipo de serviço, por exemplo, uma obra pública muito grande, convém se requerer do contratado, da pessoa que vai realizar a obra, que ofereça uma garantia, porque, afinal de contas, se a obra parar no meio, se por acaso a empresa não tiver mais condições de realizar a obra, a garantia será usada para realizar os custos de mobilização, ou seja, vai ter custos para tirar aquela empresa e colocar outra, e essa garantia vai servir exatamente para isso, para evitar que a obra seja paralisada de maneira sensível e que ela possa ser retomada por outra empresa ou até mesmo por ela, pela empresa que foi contratada inicialmente, porém com perda de garantia. E parágrafo 1º, caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caução em dinheiro em títulos da dívida pública, que é mais seguro-garantia, fiança bancária. E, embora haja a identificação de que cabe ao contratado optar, costuma-se dar preferência para seguro-garantia ou fiança bancária, porque, afinal de contas, o custo disso é muito menor do que pegar um dinheiro e depositar numa conta para o administrador. Títulos da dívida pública é algo possível, mas geralmente, por não ter tanta liquidez, não costuma ser utilizado, embora seja algo totalmente possível, segundo a nossa legislação. Parágrafo 3º, 4º, 5º podemos ler oportunamente, acho que nós não precisamos ler agora, mas artigo 57, caput. A duração dos contratos regidos por essa lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ou seja, a duração dos contratos deve ser exatamente aquela prevista no orçamento público pela lei orçamentária anual. Às vezes, quando o contrato demora um pouquinho mais para ser realizado, é preciso que haja sua previsão no plano plurianual. E não há esta restrição em relação aos incisos 1º, projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, que eu acabei de falar, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração, e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. Inciso 2º, a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Isso aqui é importante. Não há, se alguém vencer um contrato, uma licitação pública e assinar um contrato de 1 ano, esse contrato de 1 ano poderá ser prorrogado mais 4 vezes até completar 5 anos, por uma questão de padronização, por uma questão de eficiência, por uma questão de, já que está toda a estrutura mobilizada para que se preste, para que aquela pessoa preste o serviço ou realize o fornecimento daquele bem ao longo do tempo, não é preciso fazer licitações anuais, pode-se prorrogar o contrato da pessoa, apenas reajustando o valor da contratação, de acordo com os índices de atualização monetária. Porém, quando completar 5 anos de contrato, já deverá a administração pública ter realizado uma nova licitação pública para que, ao aniversário de 5º ano do contrato, um novo adjudicado, um novo contratado possa iniciar a prestação de serviços, caso esses serviços sejam ainda necessários. E nada impede que, ou seja, nada impede que quem vence uma licitação renove esse contrato até que se chegue a 60 meses. Mas é proibido que esses 5 anos vá além disso, sem a realização de uma nova licitação. Eu me lembrei agora de algo importante e que isso deveria ter sido falado lá atrás, quando nós tratamos das modalidades de licitação, do convite, da tomada de preço e da concorrência, mas como eu me lembrei e pode ser tratado aqui, eu vou falar disso. O contrato, vamos imaginar que haja uma licitação, uma modalidade de convite, pelo prazo para contratar um serviço pelo prazo de um ano. O convite, ele é uma modalidade licitatória que pode acontecer quando o valor
for pequeno, for até 80 mil, 100 mil, não me lembro agora o valor correto do limite até o qual o convite pode acontecer. E desse limite até 800 mil reais ou até 1 milhão e 500 mil reais, dependendo se for serviço ou obra, é possível realizar tomada de preços em vez de concorrência. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas da União, eles têm um entendimento jurisprudencial muito consolidado neste sentido. Se a licitação foi feita por convite, é até possível renovar por mais um ano o contrato a partir do qual, pelo que foi assinado após a realização da modalidade licitatória de convite, ou é possível renovar por mais anos o contrato assinado após uma licitação na tomada de preços. Porém, o limite de tempo, ele não pode passar de 60 meses de jeito nenhum, mas como o valor máximo do convite, o valor máximo da tomada de preços estão estabelecidos na lei, pode acontecer ao renovar o contrato no convite, com a renovação, o preço que a administração pública vai pagar ao longo do tempo se torna maior do que aquele limite previsto na legislação. Então, o convite, eles não pode contratar nada acima de 80 mil reais, mas ao longo de 2 anos ou de 3 anos, a prestação de serviço foi sendo feita, a todo mês foi sendo pago, e chega lá no 15º, no 16º mês ou no 20º mês, a administração pública acabou, na soma dos pagamentos, excedendo o valor de 80 mil. Ou no caso de uma tomada de preços, ao longo das prorrogações contratuais, o preço pago pela administração pública acabou excedendo o valor máximo da tomada de preços, que é 800 ou 1 milhão e 500, conforme o caso. E se isso acontece, o Tribunal de Contas entende que se chegou ao limite não temporal, mas o limite de preço, e nesse momento importa a administração pública que realize uma nova licitação, porque aconteceu de extrapolar esse limite. Esse limite não existe em caso de concorrência, e esse limite não existe em caso de pregão. Nada impede que o pregão seja realizado, seja prorrogado várias vezes, até 60 meses, nada impede que a concorrência seja realizada várias vezes, independentemente do valor envolvido, ok? Eu tinha esquecido de falar isso lá atrás na aula de licitação pública, mas que bom que deu tempo que eu me lembrei de falar isso agora, vocês não ficaram sem a informação. E vamos lá, o terceiro vetado, inciso 4º do artigo 57. Quando houver aluguel de equipamento de utilização de programas de informática, a duração vai ser pelo prazo de 48 meses após o início da vigência do contrato, ou seja, o limite geral para todos os contratos de prestação de serviço feitos de modo continuado ou fornecimento, que é uma compra e venda continuada, o limite é 60 meses. Porém, se for aluguel de equipamentos ou programas de informática, a duração é um pouco menor, é de 48 meses. E inciso 5º está falando a respeito de contratos com vigência de 120, não vou me preocupar com isso. Não vou me preocupar com os parágrafos e incisos desse artigo. Vamos lá para o cerne, vamos para o coração da Lei 8666. Se algum dia alguém perguntar para vocês qual é o artigo da Lei 8666, que é o mais importante de todos, olha, eu acho que é o artigo 3º, quando trata de licitações, porque acaba mostrando a estrutura geral, ou seja, o direcionamento da licitação acaba sendo identificado em grande parte o objeto da lei, que é o artigo 3º, mas quando a gente vem para a segunda parte da lei de licitações, talvez o ponto mais importante, talvez o coração do contrato administrativo esteja aqui no artigo 58 da lei, que esse artigo apresenta o que a doutrina e a jurisprudência convencionou chamar do que eu escrevi aí como título da aula de hoje, cláusulas exorbitantes de direito civil. É um termo utilizado pela doutrina e pela jurisprudência, e o que significa isso a gente vai tratar a partir de agora, mas eu quero ler o artigo 58 primeiro. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei 8.666 confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de 2 pontos. Inciso 1º,
modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Inciso 2º, rescindi-los unilateralmente nos casos especificados no inciso 1º do artigo 79, que trata de rescisão. Inciso 3º, fiscalizar-lhes a execução. Inciso 4º, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. E inciso 5º, no caso de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis pessoais e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Parágrafo 1º, aqui o artigo 37, inciso 21, vem em socorro do contratado. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. E as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Bom, o artigo 58 é entendido como apresentação das cláusulas exorbitantes do contrato, porque mesmo que esses incisos do artigo 58 não estejam escritos no contrato, ou mesmo que a administração pública realize contratação não mediante contrato, porque o valor é pequeno, mas realize a compra por ordens de serviço, ou simplesmente pela emissão de notas de empenho, mesmo que se realize desse jeito, tanto a lei, quanto a doutrina, quanto a jurisprudência entendem que esse contrato, mesmo que não esteja assinado com essas disposições expressamente escritas no instrumento do contrato, entende-se que esse contrato possui estas cláusulas, por isso que elas são chamadas cláusulas exorbitantes de direito civil. O direito civil é conhecido pela autonomia da vontade e pelo total equilíbrio, pela total igualdade de condições entre um contratante e o contratado. Eles estão sempre horizontalmente considerados, eles são iguais entre si. Porém, como nós estamos tratando de supremacia de interesse público sobre o privado e de indisponibilidade do interesse público, a legislação brasileira, a teoria geral do direito público e a jurisprudência, ao interpretar a legislação, conferem aos contratos administrativos um posicionamento diferente do contrato de direito privado. Esses contratos devem proteger a administração pública e devem proteger o interesse público em maior medida. E mesmo que o administrador público faça um contrato ruim, mesmo que o administrador público assine um contrato que não está muito bem escrito, que não está muito bem voltado à proteção do direito público, a legislação, principalmente pelo artigo 58, confere ao administrador a prerrogativa de fazer coisas que não existem originalmente no direito privado. E são estes 5, na verdade 4, o inciso 5º a gente vai tratar mais para frente, mas uma coisa que nós já aprendemos em direito privado é que uma das partes, depois de assinado um contrato entre duas partes, qualquer uma delas está proibida de modificar os termos e o que foi acordado. Não há possibilidade jurídica de um contrato de direito privado ser modificado unilateralmente por qualquer das partes. Já no direito público, se houver interesse público, se o administrador público entender que o escopo da execução do contrato ou a quantidade de serviço, a quantidade de mercadoria ser recebida tiver que mudar, tiver que ser alterado para mais ou para menos, o administrador público tem a prerrogativa de comunicar ao contratado que vai ter que ter essa alteração do escopo, vai ter que ter essa alteração da quantidade. Claro que, como nós vimos no parágrafo 1º, o contratado, o prestador de serviço, o fornecedor da mercadoria, ou quem realiza a obra, ele não pode se negar a realizar o contrato segundo as novas cláusulas, segundo as novas modificações impostas pelo administrador. Porém, estas alterações deverão ser realizadas de modo que as cláusulas econômico-financeiras sejam preservadas, ou seja, se houver aumento de trabalho, vai ter que ter aumento do valor do contrato para que esse trabalho a mais seja remunerado. Se houver diminuição
da quantidade de produto, deverá haver uma redução proporcional do preço, também para que o equilíbrio econômico-financeiro seja preservado. Porém, tem uma coisa interessante que eu devo falar para vocês a respeito de equilíbrio econômico-financeiro. Quando nós vamos falar de compra e venda, talvez não haja muito problema de que há 10 produtos, o preço é X. Agora são só 8 produtos, o preço tem que ter uma redução de 20%. Aumentou de 10 para 12, há um aumento de 20% do valor do contrato, porque houve um aumento de 20% de mercadoria. Embora essa conta linear ela venha à cabeça, originalmente, venha naturalmente à nossa cabeça, quando nós falamos de contratos comerciais, ou quando nós falamos de contratos que envolvam indústria, que envolvam produção, nós precisamos lembrar de economia de escala. Quando se aumenta a quantidade, também se aumenta a produtividade, ou seja, há ganhos de escala que podem ser considerados para que o preço não aumente 20%, que o preço aumente um pouquinho menos, porque é possível ao prestador de serviço, é possível ao produtor da mercadoria realizar aquela produção adicional com menos custos. Ao mesmo tempo, quando há redução de 10 para 8, não dá para reduzir 20%, porque o custo de produção de 8 não é 20% menor que o custo de produção de 10. Existem cálculos relacionados à produção em escala que devem ser considerados para que o preço, em caso de elevação, seja aumentado, em caso de diminuição, seja reduzido. Mas não é mera regra de 3. É preciso identificar os custos e a composição desses custos para saber qual é o valor a ser aumentado e qual é o valor a ser diminuído. Mas, voltando, esta discussão econômico-financeira ela deve ser realizada em seguida à determinação do administrador público de que os serviços sejam realizados a mais ou a menos, ou que as entregas sejam realizadas a mais ou a menos. Ou seja, o administrador pode, a qualquer momento, determinar ao contratado que haja mudança no escopo do contrato, no quantitativo, nas entregas, etc. Já, por outro lado, o contratado não tem nenhuma prerrogativa de alterar o contrato do jeito que ele quiser. Essa prerrogativa é exclusiva da administração pública. Então, veja, no direito privado, eu não... Corrijam-me se eu estiver enganado, vocês me deem um Google, tentem encontrar alguma situação em que um contrato privado possa ser alterado unilateralmente por uma das partes e não pela outra. Se vocês encontrarem, vocês mandam para mim, que para mim vai ser novidade. Eu estou falando sério, não estou brincando, não estou em tom jocoso. Mas o direito privado ele tem por pressuposto que as partes são livres, são iguais e que, após fechado o acordo, só deveria ser alterado o acordo mediante um novo acordo, um novo acerto entre as partes. No direito privado é assim, no direito público nós temos essa cláusula exorbitante. A segunda, no regime jurídico de direito público, o administrador pode, mediante determinadas condições, é claro, determinar a rescisão do contrato, também de maneira unilateral. No direito privado, isso precisa ser... bom, vamos lá. Pelo menos existem dois posicionamentos no direito privado. Alguns autores no direito privado entendem que se uma das partes descumprir o contrato, a outra deveria inicialmente notificá-lo ou interpelá-lo para voltar a realizar as cláusulas da maneira correta, sob pena de o contrato ser rescindido, e esta rescisão deverá ocorrer judicialmente. Ou seja, se quiser, aliás, em direito privado, existe a resolução, a resilição e a rescisão. No direito público, nesse aspecto, é mais simples. Rescisão significa resilição também. Mas voltando. No direito privado, é preciso, segundo uma das teorias, que em caso de uma parte fizer alguma coisa errada, não observar as cláusulas do contrato, a parte inocente deverá notificá-lo e falar assim, olha, você está descumprindo o contrato, e se você continuar assim, eu vou ser obrigado a pedir a rescisão ou a resilição. E isso deve acontecer judicialmente. Alguns eu acho que mais recente,
eu acho que, aliás, deve ser a teoria, eu creio que seja a teoria dominante no direito privado hoje, novamente corrijam se eu estiver errado, é possível que haja interpelação, é possível que se ponha a outra, a parte que fez coisa errada em mora, vamos dizer assim, olha, não estou gostando, não gostei da sua alteração das cláusulas do contrato, volte a cumprir o contrato corretamente ou nós vamos terminar o contrato por culpa sua. E é possível que o contrato seja terminado naquele momento e judicialmente, se quiser depois, serve para resolver os pontos das perdas e danos, mas o contrato foi terminado naquele momento da notificação extrajudicial. Bom, isso acontece lá. No direito público, é perfeitamente possível que a administração pública vá até o contratado e fale o seguinte, olha, o contrato, mas de qualquer forma, lá naquela situação, decisão unilateral no direito privado, é preciso haver previsão no próprio contrato. Aqui no direito público não precisa de previsão alguma. O administrador público pode perfeitamente determinar a outra parte informar a outra parte que por erros ou de inobservância às cláusulas, o contrato deve ser considerado rescindido de plano de direito a partir de agora e a responsabilidade é sua. Claro, para cumprir para eventual execução das perdas e danos, é preciso que haja uma ação judicial. Mas existe a autoexecutoriedade do administrador em rescindir unilateralmente o contrato, caso ele identifique que ocorreu alguma das causas de rescisão. Inciso terceiro, fiscalizar a execução. Vamos imaginar a seguinte situação. Você é advogado, monta o seu escritório e um cliente lhe contrata para realizar um processo, para fazer para dar entrada para ele numa ação judicial ou para defendê-lo numa ação já demandada. E você contrata, você fecha o contrato de honorários, você fecha o contrato de prestação de serviço e ele fica lá no seu escritório. E ele, todos os dias, ele volta no seu escritório para ver como está o andamento do processo. Todo dia ele vai lá para ver como que está, ele vai lá para assistir, para ver como é que você está trabalhando, etc. Olha, ele não tem essa prerrogativa. Você pode simplesmente falar para ele, olha, por favor, você podia me deixar trabalhar sozinho, eu te presto conta depois, não tem problema. Te faço relatório, mas não tem que você vir aqui a todo momento. E em contratos comerciais, você pode, obviamente, colocar uma disposição que, olha, eu aceito que a pessoa que vai comprar o meu fornecimento, que eu venha até a minha fábrica e veja se a produção está contente, se o estoque está sendo preenchido. Ou seja, é possível, por contrato, permitir que uma parte veja a fiscalização do outro. Em contratos de shopping center, a administradora do shopping invariavelmente tem a autorização contratual de ir até a loja, a todas as lojas do shopping e auditar e verificar se os valores que estão sendo ingressados, para saber qual é o fluxo de caixa, a movimentação diária, se os lojistas estão faturando bem ou não. E o lojista não tem como evitar essa fiscalização. No caso, mas veja, a previsão contratual expressa. No caso do direito público, pode não haver essa previsão contratual, mas o administrador pode a qualquer momento bater a porta do contratado e, olha, eu vim aqui fiscalizar a execução do contrato. Ele pode ir até a obra. Aliás, a prerrogativa do administrador em obras é que haja sempre, em regra, a fiscalização da obra para que se confirme que ela está em bom andamento e que os valores a serem pagos realmente correspondem com uma determinada execução de parte do contrato. E aplicar sanções motivadas pela execução total ou parcial do ajuste, principalmente com relação à cobrança ou levantamento da garantia. Não é preciso fazer isso judicialmente. A garantia pode ser executada olha, você não realizou o contrato, está rescindido e eu preciso do valor da garantia para mobilizar o novo contratado que vou começar a produzir, realizar o serviço a partir de agora. E não precisa pedir judicialmente que a sanção seja aplicada, porque a sanção já pode ser realizada pelo próprio Estado, a administração. Fica muito complicado existir isso no direito privado de maneira livre. É até possível
que haja previsão contratual, mas se não houver previsão contratual, uma cláusula dessas, uma possibilidade, aliás, não há cláusula num contrato de direito privado como essa, se não havendo essa cláusula, não há como uma das partes exigir, sem ordem judicial, a execução de uma garantia. E, por último, esse inciso 5º, a doutrina e a jurisprudência entende que ele foi tacitamente revogado, acho que pelo artigo 32, 33, puxa vida, eu estou chutando, gente, mas é ali perto do 32 e 33 da Lei de Concessões de 1995. Essa cláusula 5ª aqui, esse inciso 5º, desculpa, do artigo 58, trata de serviços realizados por agentes privados na execução de serviços públicos. E a lei de concessões é justamente sobre isso de maneira mais ampla. Os concessionários de serviço público, eles prestam serviço público após vencerem uma licitação e para realizar a prestação daquele serviço, por exemplo, conservação de rodovia, por exemplo, a prestação de serviço de fornecimento de água, de energia elétrica, etc. Caso esse prestador de serviço concessionário ele não esteja realizando o serviço adequadamente, o inciso 5º do artigo 58 foi tacitamente revogado pelo artigo 32 e 33 da Lei 884 de 95, porque lá está determinado à administração pública a prerrogativa de fazer a intervenção no contrato administrativo. Houve, por exemplo, um dano ambiental muito grande feito pelo concessionário, o concessionário cometeu um erro, não sei. É perfeitamente possível a intervenção do poder público naquela concessionária de serviço, resolver o problema e, após resolvido o problema, o interventor sai e a administração da concessionária retoma a atividade. Seria algo que poderia ser utilizado, por exemplo, na prestação de serviços privados de fornecimento de energia elétrica no Amapá, que ficou ou que ainda está muito tempo sem energia elétrica, está em um apagão em um estado inteiro, por conta de alguma situação atribuída ou a caso fortuito de força maior ou a própria má administração da prestadora de serviço. Qualquer que seja o caso, pelo fato de serviços essenciais públicos não estarem sendo prestados, o Estado deveria já ter aplicado o artigo 33 dessa lei de concessão, de concessionários, e determinado a intervenção e resolvido o problema. O que não pode é ficar o povo sem prestação de serviços obrigatórios, ininterruptos e universalizáveis. O meu roteiro, pontos importantes sobre o contrato administrativo, ele abriu, e eu queria ler com vocês o que eu escrevi aqui para vocês a respeito de cláusulas exorbitantes, que é justamente o artigo 58, inciso 1º a 5º, da Lei 8666. Praticamente, a definição do que seja contrato administrativo passa pela compreensão da existência dos incisos do artigo 58 como cláusulas de qualquer contrato, mesmo se não estiverem escritas. São cláusulas implícitas, e aqui uma outra expressão interessante, derrogatórias do direito privado, decorrente do poder de império do poder público. Mesmo que o contrato não conste, mesmo que o contrato administrativo não conste em cláusulas que reproduzam os incisos 1º a 5º do artigo 58, presume-se não. O artigo 58 está dito que essas cláusulas ou que essas condições contratuais existem em qualquer contrato administrativo, estejam esses termos reproduzidos ou não no contrato. Por isso que elas são exorbitantes de direito civil, porque elas estão além do direito civil, e por isso que elas são derrogatórias do direito civil ou do direito privado, porque ainda que a teoria geral do direito civil, ainda que o Código Civil determine certa estrutura de entendimento, interpretação e execução de contratos na forma do direito privado, essas cláusulas, elas derrogam o direito civil em relação aos contratos administrativos. Elas são cláusulas especiais e, portanto, elas devem ser aplicadas sempre de modo a que o direito civil não as comprometa. Ao contrário, são elas que derrogam, são elas que exorbitam o direito civil, não o contrário.
Segundo a doutrina, o inciso 5º foi tacitamente revogado pelos artigos, eu acertei, em 32 a 34 da Lei 8987 de 95, que é a Lei de Concessões. E Diógenes Gasparini fala que essa intervenção administrativa deixou de ser autoexecutória. Eu, particularmente, não concordo com isso, mas fiquem com a posição majoritária da doutrina, ou seja, não há autoexecutoriedade na aplicação da intervenção. É preciso que haja a intervenção por meio de ação judicial. Vamos ver se eu tenho o outro roteiro que é mais curtinho. Se abrir, é claro. Oh, meu Deus, funciona, vai? Funcionou. Vamos lá. No roteiro Contratos Administrativos, eu queria utilizá-lo para a continuidade da aula de hoje, se vocês puderem abri-lo. É o roteiro com 3 páginas apenas. Olha, o contrato administrativo, embora haja tantas prerrogativas assim da administração pública, ele deve ser entendido como um contrato, ou seja, o contrato administrativo não é um ato unilateral da administração pública, deve ser entendido como um negócio jurídico, um ato bilateral, embora tenha uma natureza de adesão. Eu tenho certeza que todos vocês têm aparelho celular, eu tenho certeza que todos vocês têm conta bancária, e eu tenho certeza que quando vocês fizeram a contratação da linha telefônica, puxa vida, não é assim que fala, mas do número do seu telefone e do contrato para a prestação de serviço de telefonia no seu celular, e quando vocês fecharam o contrato de conta corrente com o banco, eu tenho certeza que vocês não negociaram nenhuma cláusula com o banco. E quando vocês compram coisas pela internet, quando vocês compram produtos de massa de qualquer empresa grande, o contrato é de adesão. Então, veja, existe essa previsão de contratos bilaterais em que a bilateralidade está em você aceitar ou não as cláusulas que já estão impostas. Você adere ou não ao contrato. E por você aderir ao contrato, entende-se que haja uma bilateralidade nesta situação. Nos contratos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, existem cláusulas, existem normas de ordem pública do direito do consumidor, que elas também são derrogatórias do direito comercial. Então, veja, nada impede que haja contratos de adesão e nada impede que haja leis, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, no caso de contrato de trabalho, a consolidação das leis do trabalho, no caso das licitações de contratos administrativos, a Lei 8666, prevendo que a bilateralidade baseada exclusivamente na autonomia da vontade das partes, ou naquilo que está escrito nas cláusulas pequenininhas, escritas com letra pequena dos contratos, veja, a prerrogativa da administração é superior à livre disposição de vontade, e mesmo que se você assine um contrato de adesão no direito privado, você também possui certas cláusulas que protegem a sua vulnerabilidade ou a sua hipossuficiência, essas cláusulas reconhecem que há diferença de patamar entre as partes, ou seja, num contrato de consumo, num contrato de trabalho, uma das partes está, na verdade, em uma posição superior à outra, empresa, prestadora de serviço, fornecedor, consumidor, empregador, empregado, e administração pública e contratado. A diferença é que no Código de Defesa do Consumidor e na consolidação das leis do trabalho, a ideia é que esse que está numa situação abaixo tenha a possibilidade de ficar igual. E nos contratos de adesão da administração pública, ainda que haja uma equivalência das partes, a legislação, aqui o artigo 58 da Lei 8666, ela existe para que, ainda que haja essa relação, haja uma prerrogativa para elevar a administração pública acima do patamar do contratado, para que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado seja presente nesta relação, que é uma relação de direito público, porque o contrato é administrativo, mas o contrato deve ser entendido também de acordo com a teoria do direito privado. Bom, o ato por ser bilateral
e por ser um contrato que deve ser assinado, em regra, só há deveres e direitos, obrigações, após a sua assinatura pelas partes. Se bem que, vamos lá, vamos imaginar que a pessoa foi adjudicada, ou seja, ganhou a licitação pública, recebeu a adjudicação e vai ser o contrato assinado com ela. Mas veja, não houve assinatura de contrato ainda, a administração pública ainda não chamou o adjudicado para assinar o contrato, de modo que as obrigações ainda não se estabeleceram. Porém, o administrador, caso chame o contratado adjudicado, ele deverá assinar o contrato, ele já está obrigado por lei a assinar aquele contrato, ele não pode se arrepender impunemente. Caso ele se arrependa, haverá perdas e danos, haverá consequências nesse sentido. Aliás, nós temos essa coisa, né? O contrato é irrevogável, o contrato... Gente, na verdade, todo contrato é revogável. O problema é que ele vai acabar sendo resolvido na forma de perdas e danos. Mesmo tem aquelas situações também complicadas no direito personalíssimo, né? Como revogar um direito personalíssimo, um contrato feito com direito personalíssimo, e como resolver isso em perdas e danos. Esses são os grandes problemas do direito privado, eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas o contrato, em regra, ele começa a ter direitos, deveres, obrigações a partir de sua assinatura, e o contratado ele é obrigado a assinar o contrato caso a adjudicação aconteça para ele e o poder público o chame para assinar esse contrato dentro do prazo de 90 a 120 dias, não me lembro agora, dentro do qual o contratado está obrigado a manter a sua proposta exatamente nos termos da licitação que ele venceu. De qualquer forma, o interesse público sempre prevalece nessa relação bilateral, possui cláusulas derogatórias, como nós já vimos, para proteger o interesse público, ele é realizado por adesão e geralmente não, praticamente em todas as circunstâncias, no edital, o edital prévio, o instrumento convocatório, expõe as condições e muitas vezes, sempre o edital expõe as condições e quando se trata de contrato escrito, sempre vai haver a minuta do contrato administrativo com o edital. E a administração pública, por sua imperatividade, determina as cláusulas do contrato. Se fosse um contrato entre particulares, algumas cláusulas poderiam até ser consideradas nulas. Judicialmente seria possível anular muitas das cláusulas em que se dá prerrogativas para uma parte e não se dá prerrogativa para outra. Não é possível ao contratado decidir que vai revogar unilateralmente o contrato. Vamos imaginar que ele está sem receber, num contrato de prestação de serviços, num contrato de prestação continuada, vamos imaginar que o contratado está realizando serviço para a administração pública, mas está há 4, 5, 6 meses sem receber a sua remuneração. Ainda que ele esteja sem receber a sua remuneração, ele não pode terminar o contrato. Olha, você, a administração pública, está fazendo coisa errada, eu não aceito mais isso, eu determino a rescisão do contrato. Ele não precisa fazer isso, ele precisa rescindir judicialmente. Vai conseguir rescindir judicialmente, sem dúvida alguma, porque a administração pública não cumpriu a sua obrigação principal, que é pagar pelo serviço. Mas isso deve ser realizado judicialmente. Não é possível determinar, o contratado determinar a rescisão unilateral por conta própria. Vamos lá. Lei 8.666, artigo 58, cláusulas exorbitantes. Já contei para vocês o que a administração pode fazer. Nós lemos essas situações aqui do inciso 1º ao 5º. E essas cláusulas, algumas têm imperatividade, aliás, todas têm imperatividade e quase todas têm autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade para cobrar uma multa, porém, para receber esse dinheiro da multa, é preciso que haja ação judicial. A administração pública pode cobrar a multa, a parte pode até pagar, mas, em regra, para invadir a esfera patrimonial, para invadir o bolso do particular, a administração pública é obrigada necessariamente a requerer
isso por meio de uma execução judicial. Ele pode, por conta própria, executar a garantia, segundo o inciso 5º do artigo 58, que foi derrogado pelo artigo 32 a 34 da Lei 8987/95, ele pode retomar a concessão, a concessionária perde o direito de prestar serviços públicos, e tudo isso, quer dizer, quase tudo isso, sem pedir ao judiciário. Essas cláusulas seriam ilícitas em qualquer contrato privado. E as cláusulas exorbitantes, ou cláusulas de prerrogativa ou derrogatórias de direito civil, como vocês podem escolher, elas podem ser consideradas válidas, mesmo se não estiverem explicitadas no contrato, por isso que elas são chamadas também de cláusulas implícitas. E elas decorrem, o fundamento jurídico delas é o princípio da supremacia e o da indisponibilidade do interesse público, que é justamente o regime jurídico administrativo, que molda praticamente todo o direito público, não só no Brasil, mas no Ocidente. Também, além dos contratos administrativos, existem os chamados contratos da administração, em que a administração pública os realiza sem existência de interesse público primário. Por exemplo, sei lá, a sua família aí na sua cidade possui uma casa bem grande no centro da cidade e o poder público acha que aquela casa é o melhor local para instalar uma secretaria de cultura da cidade. O secretário de cultura vai até o dono da casa e negocia um contrato de locação residencial nos moldes da lei de locações, e a relação entre eles é completamente horizontal. É um contrato em que não haverá, de forma alguma, a presença das cláusulas exorbitantes do contrato. Aliás, é um contrato que, segundo a Lei 8.666, não é nem objeto da lei de licitações. Não vai se fazer uma licitação pública para isso. Ok? Então, existem certos contratos em que não há, nos contratos administrativos em que não houver império e que não houver a gestão pública, que não houver interesse público sobre o particular, o administrador público ou a administração deve ser considerada como uma pessoa de direito privado, e esse contrato não possui nenhuma das prerrogativas do artigo 58. Bom, finalidade dos administrativos servem para permitir que a administração adquira os bens ou serviços necessários à consecução dos seus fins constitucionais e legais. Ou seja, a administração pública não produz bens, não produz, muitas vezes não tem como realizar obras, e precisa que essas obras, esses serviços, esses bens sejam entregues para ela, de modo que os contratos são realizados por uma necessidade pública. Características: presença da administração pública como poder, a finalidade pública na sua execução, o restrito cumprimento da forma legal e uma contratação intuito personam, ou seja, a contratação é feita, não, assim, em regra, a contratação não é para a realização de um contrato personalíssimo, é sempre para a realização de um contrato que, se por acaso não puder ser executado pela parte contratada, o segundo colocado da licitação pode perfeitamente realizá-lo. Eu falei disso para vocês várias vezes, mas eu sempre ressalto isso. Existe uma única proteção ao contratado, existe uma única proteção àquele que vai vender, prestar serviço, realizar obra para o poder público, que é o princípio do equilíbrio econômico-financeiro previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição, e também aqui nos parágrafos do artigo 58. Disse parágrafos e não inciso. Deve haver a preservação das cláusulas econômico-financeiras do contrato, de modo que o contratado tenha mais serviço, tenha menos serviço, tenha mais escopo, tenha menos escopo, o valor do contrato será proporcionalmente alterado. Isso é uma garantia de indenização da administração em caso de quebra do equilíbrio ou mesmo em caso de término do contrato sem culpa do contratado. E aqui uma coisa importante: em contratos de prestação continuada, a administração pode deixar de cumprir suas obrigações, e é comum pra caramba, principalmente em ano eleitoral. Pela lei de responsabilidade fiscal, e pela lei de improbidade administrativa, isso tende a diminuir, mas é muito comum que as entidades públicas, hora ou outra, não paguem
os contratos, principalmente em situação de falta de dinheiro. Houve anos em que os impostos sofreram diminuição, houve pouca arrecadação, havia uma previsão de aumento de arrecadação, ou seja, houve uma previsão de aumento de arrecadação, imaginava-se que a arrecadação seria maior, com base nessa pressuposição, os gastos foram elevados, e no ano seguinte não houve tanta arrecadação assim, não tinha tanto dinheiro em caixa, e muitos contratos administrativos deixaram de ser pagos pela administração. E às vezes não tem nem justificativo, o contrato deixa de ser pago por, sei lá, decisão unilateral do administrador. Bom, nessa situação, uma coisa importante, né? A administração até pode deixar de cumprir suas obrigações, e às vezes ela faz isso. Mas o contratado, ele não tem o direito de parar de realizar os seus serviços. Ele tem o dever de prestar os serviços mesmo, ele tem o dever de cumprir a parte dele, mesmo que a administração pública não cumpra a dela. E tem uma coisa interessantíssima, lá no Código Civil, nós temos a exception non-implet contractus, né, a exceção do contrato não cumprido, exceção no sentido de defesa. Então, no contrato de prestação continuada, e enquanto como você não realiza a sua parte do contrato, eu não realizo a minha. Eu falo, olha, eu só vou realizar a minha parte da execução do contrato depois que você cumprir a sua, que você está me devendo do mês passado. Quando você me pagar mês passado, eu realizo este mês. E o Código Civil autoriza que isso aconteça independentemente de decisão judicial. Quer dizer, eu não preciso de um juiz para me dar a garantia, para me dar a tranquilidade de não cumprir a minha parte numa situação em que você não cumpriu a sua. No caso do direito público, no caso do contrato administrativo, a exceção do contrato não cumprido, ela é derrogada pelo regime jurídico administrativo e também pelo princípio da continuidade do serviço público. Se um prestador de serviço vamos imaginar o seguinte, um prestador de serviço qualquer, ele realiza serviços na prefeitura, no governo do estado ou na União Federal, e é um serviço pelo qual o serviço público à população é realizado, ou seja, é um meio pelo qual o serviço público acontece. Se esse meio for retirado, o serviço público não vai conseguir ser prestado de maneira adequada ou com eficiência, de modo que não tem como se permitir que esse serviço deixe de ser realizado. Mesmo que, bom, essa é a regra geral, mas a exceção do contrato não cumprido, ela sofreu uma relativização, ela sofreu uma ponderação. Em caso de inadimplência da administração pública por mais de 90 dias, o contratado pode suspender a execução da obra ou do serviço, conforme o inciso 15 do artigo 78. Ou seja, existe a exceção do contrato não cumprido? Existe. Quando ele pode ser exigido? Apenas após, segundo a lei, 90 dias. A administração pública pode, por favor, eu vou colocar entre aspas e fazendo uma piada. A administração pública, se quisesse, ela poderia pagar de 3 em 3 meses. E aí impede que haja o término do contrato, impede que haja a interrupção do contrato pelo prestador de serviço, para justamente exigir, manter a prestação de serviço dele, porque afinal de contas, lá no inciso 15 do artigo 78, está dizendo que a exceção do contrato não cumprido só pode ser aplicada nos contratos administrativos após uma inadimplência de mais de 90 dias. Até pouco tempo atrás havia um entendimento jurisprudencial, aliás, ainda hoje, vou melhorar isso, para o contrato, a execução ser suspensa com base na exceção do contrato não cumprido, era preciso que no 91º dia o contratado entrasse com uma ação judicial e pedisse ao juiz para que ele pudesse parar de realizar o contrato, parar de cumprir o seu dever contratual, porque ele não está mais aguentando trabalhar sem receber. E o juiz podia, sei lá, demorar algum tempo para avaliar esse pedido, negar a suspensão do contrato ou simplesmente só falar a verdade, olha, a sua ação é procedente, porque de fato você entrou com o seu pedido
após 90 dias, e hoje nós já estamos com 1 ano desse seu pedido, e hoje eu te dou sentença procedente, ou transitou em julgado hoje a sentença procedente. Veja, a lesão ou a ameaça de direito foi levada ao judiciário, mas o judiciário, numa situação dessa, não resolveu o problema. Então, ainda que isso possa acontecer, atualmente, já faz algum tempo, há um entendimento jurisprudencial consolidado que ainda hoje, tá? A regra hoje é a seguinte: o artigo 78, inciso 15, impede que o prestador de serviço, no contrato de prestação continuada, deixe de realizar o serviço nos primeiros 90 dias. Ou seja, o fato de não ter recebido absolutamente nada da administração não é motivo para suspender as suas atividades. Ele não pode, ele não tem a prerrogativa, ele não tem o direito, ele não tem nenhuma possibilidade jurídica de, dentro desses primeiros 90 dias sem receber, parar de prestar o serviço, parar de trabalhar. Porém, no 91º dia, ele pode perfeitamente ajuizar uma ação e falar assim: juiz, nessa data aqui, completou 3 meses de contrato em que eu presto serviço, mas a administração pública não cumpre o dever de pagamento. Eu vim a juízo para parar de realizar o serviço e pedir à Vossa Excelência que cobre da administração pública que ela me pague. Veja, mudou um pouquinho o entendimento, mas ainda assim, os 3 meses de, entre aspas, de inadimplência do administrador público precisa ser suportado pelo prestador de serviço. Fecha aspas aqui na questão da exceção do contrato não cumprido. Ok? E, continuando a leitura aqui, a administração pública pode modificar o contrato por qualquer motivo. O contratado só pode exigir a retomada do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E o que pode alterar o equilíbrio econômico-financeiro? Nós temos 2 coisas que podem fazer isso. O risco empresarial, ou seja, o administrador, o contratado, ele contratou os empregados com um salário muito alto, e isso é um risco empresarial dele. Ele quebrou a máquina dele e ele não tem uma máquina nova para repor, ele não consegue entregar a tempo, porque ele vai ter que consertar a máquina dele, ele vai ter que colocar uma nova máquina. Esses custos, que obviamente alteram o equilíbrio econômico-financeiro, não são considerados para fins de contrato administrativo. Todos os valores. Vou até dar um outro exemplo interessante. Vamos imaginar que um contrato de prestação de serviços entre o contratado e a administração pública, o contratado ele sofra uma greve. Não é uma greve geral, não é aquela greve de toda a categoria, é uma greve apenas dos seus próprios funcionários. Isso é entendido como um risco empresarial. O contratado ele vai ser responsabilizado pela falta de entrega do serviço, pela falta de entrega da obra, pela falta de entrega da mercadoria, porque são só os empregados dele que não estão trabalhando e todas as outras empresas estão trabalhando, inclusive na mesma categoria dele. Claro, se for greve geral, ou seja, qualquer prestador de serviço, qualquer contratado não tem seus empregados trabalhando porque todos eles estão exercendo uma greve, isto é entendido como força maior. Aliás, no direito administrativo aqui, caso fortuito, força maior, é muito simples, tá? A gente entende, tanto lá no direito privado, os casos fortuitos, os casos de força maior, nós juntamos tudo aqui, assim, não dá para errar, passar, isso aqui é caso fortuito, isso é força maior. A gente vai tratar disso mais para frente. Mas não se preocupem em dizer se greve é caso fortuito ou se greve é força maior. Qualquer que seja o seu entendimento, não importa muito aqui no direito administrativo. Isso poderá ser uma causa de suspensão do contrato, de ser uma cláusula que não vai responsabilizar, vai ser um fato que não responsabilizará o contratado pelo inadimplemento do serviço, pelo inadimplemento da obrigação. Ele não podia, isso não é considerado risco administrativo. Voltando, o que pode alterar o equilíbrio? O risco empresarial,
Nós vamos chamar agora, nós temos 3 modalidades do chamado risco administrativo, e nós temos depois o que eu acabei de falar do caso fortuito de força maior, que eu acabei antecipando, mas a gente volta para lá daqui a pouco. E o risco administrativo, nós temos 3 modalidades, em que a administração, o risco administrativo, ele altera o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele causa demora na entrega, ele causa aumento do custo, e em qualquer uma das 3 situações, elas aconteceram, elas existiram ao longo da história em momentos distintos de responsabilidade da administração. E hoje, em qualquer que seja os 3, por força do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição e também por força do artigo 65 da Lei 8.666, o risco administrativo, ele invariavelmente, qualquer uma que seja a sua modalidade, ele é arcado pela administração pública, ou seja, se houver risco administrativo, isso gera aumento de custos, isso gera aumento de preço, isso gera alteração na prestação de serviço, e tudo isso é assumido, todos esses custos são incorporados pela administração. O contratado não arca com esses custos de maneira alguma. E aí nós temos os 3 riscos administrativos. O primeiro é o mais conhecido, né? É o Faux de Prince, não sei falar francês, então, desculpa o sotaque, é o fato do príncipe. E o que é o fato do príncipe? Alguma decisão administrativa da mesma entidade federativa de quem assinou o contrato, mas sem relação direta com esse contrato, que repercute na execução do contrato. Vamos imaginar, você tem um contrato de prestação de serviço com o Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo, ele de uma hora para outra aumenta a alíquota do ICMS que você paga para realizar a prestação do serviço. O preço o custo do seu serviço aumentou, porque o ICMS aumentado por determinação do próprio Estado com quem você assinou o contrato aumentou, e esse aumento do ICMS vai ser incorporado no valor daquela remuneração. Ou seja, toda vez que aumenta o imposto, você vai ter que, assim, não tem nada a ver com a sua veja, você fez um preço, você fechou o preço, você é obrigado a entregar aquele preço, mas aquele preço aumentou por causa de um imposto do próprio ente com quem você assinou o contrato. Esse aumento de imposto não tem nada a ver com o seu contrato, mas foi realizado por quem assinou o contrato com você. Isso interfere no valor do contrato, repercute na execução do contrato, motivo pelo qual isso é chamado de fato do príncipe. Se por acaso for outra entidade federativa, não é fato do príncipe, aí já vem para fato nós podemos entender isso como risco econômico extraordinário, que a gente vai ver mais para frente. Existe uma outra situação. Vamos imaginar que você presta serviço para a União Federal, e a União, ela, sei lá, bom, eu vou ficar só no exemplo do aumento do tributo para ficar. Eu acho que vamos ficar só num exemplo, tá bom, mas vamos para o próximo, ainda mais pelo nosso horário. Existe, além do fato do príncipe, existe o fato da administração. Aí nós temos algum ato, algum fato, alguma omissão da administração pública que tem relação direta com o contrato. Ou seja, não é só a administração pública que realiza um novo ato que repercute na execução do contrato, de maneira indireta, mas a administração pública realiza alguma coisa que tem relação direta com o seu contrato. O melhor exemplo de todos você é uma empreiteira que é contratada para fazer a demolição de uma casa e a construção de um prédio novo naquela casa, mas aquela casa era de uma pessoa de direito privado, aquela casa tinha que ter sido desapropriada a tempo, a administração pública não desapropriou, não entregou o local para a obra, e o empreiteiro está ali, toda pronta, toda preparada para entrar na casa, mas ela precisa esperar que
o antigo proprietário da casa, o desapropriado, saia de lá. A empreiteira não pode entrar na casa do senhor Frederiksen, lá do UP, e retirá-lo da casa. É preciso que o poder público faça isso para que ela possa entrar e realizar a construção. E durante todo o tempo em que houver essa demora, a administração pública está obrigada a arcar com os chamados custos de mobilização. A empreiteira está pronta para realizar o serviço, está toda montada para realizar o serviço, mas ela não pode fazer a obra porque o poder público não entregou o local para ela da maneira como devia. E esse tempo, esse custo, deverá ser necessariamente arcado pela administração pública. Existe o risco econômico extraordinário, que é a famosa teoria da imprevisão, que é a famosa cláusula rebus sic stantibus, ou em direito internacional, a cláusula chamada Hart. E nós estamos no... Bom, vamos falar de teoria da imprevisão, que é o que está previsto lá, acho que no artigo 478 do Código Civil. E aí são 4 situações, né? São 4 condições para que a teoria da imprevisão seja aplicada. Primeiro, é a ocorrência de um fato superveniente, independente da vontade das partes. Quer dizer, alguma coisa aconteceu superveniente ao momento da execução da assinatura do contrato, ou seja, aconteceu depois que o contrato foi assinado, é superveniente, as partes não tiveram nenhuma contribuição, não concorreram para que aquela ocorrência se realizasse. Aquela ocorrência, aquela situação é inevitável, as partes não têm como, por conta própria, exercer ações para evitar que aquela situação se estabeleça, e essa situação, isso aqui é uma coisa importante, essa situação causa um desequilíbrio econômico-financeiro, de modo que uma parte ganhe mais dinheiro às custas da outra. Por exemplo, uma situação, sei lá, dizem que essa frase é meio complicada. Deus fez os céus e a terra e atualmente todo o resto é feito na China. Você faz um contrato com o poder público, sei lá, você faz um contrato com o governo federal e o governo federal, ou com o governo estadual, vamos melhorar para não parecer fato do príncipe. Você tem um contrato com a prefeitura de Campinas, você tem um contrato com o governo do estado de São Paulo e você vai entregar produtos de informática e a maioria ou quase todas as suas peças são importadas da China. E o governo federal decide declarar embargo econômico à China, declarar que a China, declarar guerra contra a China, fecha as fronteiras. Bom, você tem que entregar um produto para o seu comprador, você tem que fornecer os bens, só que você está impedido agora porque você não tem mais como importar aqueles produtos. Veja, você fechou um contrato de fornecimento com o governo do estado de São Paulo, só que depois disso surge uma guerra, ou surge um embargo econômico, ou surge uma situação política que fecha as fronteiras com aquele país, ou mesmo o governo não fez nada, simplesmente a China resolveu fechar suas fronteiras por alguma questão interna deles. Sei lá, não foi nem o governo federal que fez isso, a própria China que decidiu fazer isso. Você não tem mais como importar esses bens, você vai ter que procurar um novo fornecedor ou você vai ter que produzir isso. Veja, isso é um fato superveniente, é um fato que aconteceu depois que o contrato foi fechado, você não teve absolutamente nada a ver com isso e a administração pública que contratou você muito menos, era imprevisível, você não tinha como imaginar, segundo as condições normais de pressão e temperatura, que aquilo ocorreria. É inevitável, não há como impedir que aquilo aconteça, e isso causa um desequilíbrio contratual tremendo. Uma outra situação, vamos imaginar que a partir do momento que você fechou o contrato, isso acho que está bem recente, vamos imaginar que você fechou um contrato ano passado e o dólar estava R$3, e você compra produtos do estrangeiro e você pagava R$3 para cada dólar de mercadoria que você trazia. Só que hoje, com a mudança do câmbio, com a mudança da situação econômica, você não paga R$3, você paga 5, quase R$6 pelo mesmo produto. Ou seja, os importadores estão com um custo adicional muito alto. E essa elevação de 3 para 5, $3 para 5, R$3 para R$5 o dólar, pode perfeitamente ser considerada dentro da teoria da imprevisão, porque é estranha a vontade das partes,
é inevitável e causa desequilíbrio contratual considerado elevado. Ok? E aí tem uma situação interessante. Qual a distinção entre risco econômico extraordinário e força maior? Porque a força maior, ela também ela é imprevisível, ela ocorre, ela é superveniente, ela é estranha à vontade das partes e ela causa desequilíbrio econômico-financeiro. Qual é a diferença entre o risco econômico-financeiro, o risco econômico extraordinário e a força maior? Olha, a diferença, e essa é a única que existe para você saber se foi risco econômico extraordinário ou caso fortuito de força maior, é que a força maior impede a continuidade do contrato, impondo-se a sua resolução. Ou seja, você não tem mais condição de realizar o seu serviço. No caso da teoria da imprevisão a respeito do dólar, você pode aumentar o valor do contrato, não tem problema nenhum. Mas se por acaso o dólar aumenta de tal forma que você não consegue mais comprar, você vai ter que melhorar, para não falar que chegou num determinado ponto. Vamos mudar o exemplo. Vamos imaginar que a sua produção sofreu, sei lá, houve depredação, houve vandalismo na sua sei lá, não vou melhorar mais ainda, houve, sei lá, houve uma destruição da sua planta, da sua indústria, sua fábrica sofreu, sei lá, um incêndio, uma explosão, você está numa situação que você não consegue mais continuar o contrato porque sua força produtiva, sua capacidade de produção deixou de existir. Veja, não foi você que contribuiu para aquilo, de repente houve, graças a Deus você pensou em fazer um seguro da sua empresa, então o seguro pagou todos os custos da destruição pelo incêndio da sua fábrica, mas sem a fábrica você não tem como continuar a prestação do seu serviço, a entrega das suas mercadorias, o que vai impor o término do contrato por impossibilidade completa da realização do seu serviço. A área econômica extraordinária, ou seja, no risco econômico extraordinário, na questão do aumento do custo do dólar, da taxa de câmbio, você pode perfeitamente recompor o equilíbrio econômico-financeiro. Mas se, por acaso, foi a China lá que determinou, olha, nós nunca mais vamos vender nada para o Brasil, é um caso fortuito de força maior, você não vai ter condição de continuar o seu contrato por absoluta falta de peças. Talvez você consiga pedir uma suspensão do contrato e buscar essas peças equivalentes em outros países. Se você conseguir, olha que interessante, você não está mais numa situação de caso fortuito de força maior para resolver o contrato, você está numa situação de risco econômico extraordinário que você consegue a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em outro patamar. Ok? Na doutrina brasileira e nos tribunais, em qualquer dos casos, nas três modalidades de risco administrativo, na hipótese de força maior, a administração é a única responsável pela indenização do contratado. Sempre haverá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. A base disso está lá no artigo 37.21, no artigo 65 da 8666, no artigo 78, 18, 79, 1 da 8666 e parágrafo 9 da Lei 8987 da Lei de Concessão. Regra: a administração arca sozinha com os prejuízos do contratado. Exceção: risco é repartido na proporção determinada pelo contrato. Qual é a hipótese dessa exceção em que o risco administrativo é dividido, compartilhado, é pago proporcionalmente pelo contratado e pelo Estado? É a hipótese da parceria público-privada, que está prevista na Lei nº 11.079, de 2004. E esta é a única situação em que o risco administrativo pode ser arcado de maneira compartilhada pelo Estado e pelo contratado prestador de serviços de natureza privada. Nós vamos tratar disso quando falarmos dos contratos em espécie de direito administrativo, mas isso vai ficar para a próxima aula, nós chegamos ao nosso horário e por isso nós devemos encerrar. Nós continuaremos a próxima aula a partir deste roteiro. Eu quero terminar este roteiro curto aqui de extensão do contrato para começar o roteiro longo de pontos importantes de contratos administrativos. Eu queria deixar um recado aqui, nós não estamos com muitos alunos na aula de hoje, eu pediria a gentileza de que comunicassem aos demais alunos.
existe uma possibilidade muito alta de eu não lecionar na semana que vem por força do processo seletivo do mestrado. Nós tivemos muitos alunos que se inscreveram, eles foram muito bem nas provas escritas e acabou havendo uma quantidade muito grande deles que passaram para a próxima fase, a fase de entrevista, de modo que haverá muitas entrevistas, elas precisam acontecer dentro do cronograma na semana que vem, talvez aconteçam no horário das nossas aulas, motivo pelo qual, se acontecer, eu aviso, mas eu já estou deixando todo mundo sobre aviso que existe a possibilidade de a aula de terça e talvez a aula de quinta serem suspensas, e eu, caso isso aconteça, eu peço a gentileza de todos que utilizem o horário para realizar os trabalhos avaliativos que precisam ser entregues. Eu não recebi muitos trabalhos ainda. Eu acho que tem muita gente que está esperando o prazo do dia 20, do dia 30 para entregar os próximos. Bom, eu peço a gentileza que, caso não haja possibilidade da aula, por força da minha convocação para o processo seletivo do mestrado, que vocês utilizem o tempo para terminar seus trabalhos, porque eu preciso avaliá-los de alguma maneira, e essa foi a maneira que nós acabamos acertando para realizar a sua avaliação. Gente, pelo horário, eu encerro por aqui. Eu agradeço muitíssimo a presença, peço desculpas pela aula via celular em vez de aula por computador, mas espero que tenha dado certo e espero vê-los na próxima aula com saúde, com a graça de Deus. Muito obrigado, estou encerrando a gravação a partir de agora e desligo em